Fala aí, ô bonitão. E aí, pessoal, boa tarde. Passou no exército. Eu quero saber o seguinte. Se der merda, eu já tô pronto. Você teve muito voto, hein? Pelo amor. Graças a Deus. Não vem, não. Precisa manter as sandalinhas da humildade. Com certeza. Quero Hoje ver. já veio Cuidado, com a tropa hein? aí, ó. Já veio aí, ó. Que isso, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. É a turma do Janone se esperando. Já veio aí ou não? E aí, como é que você tá, meu bom? Tô bem, graças a Deus. Começando aí a caminhada aí, tomando pancada, mas dando pancada também. Vamos pra cima. Você tomou pancada ou não? Você tava na CNN fazendo... Tava ontem na CNN debatendo com o Boulos, Ao vivo, os dois juntos? Ao vivo. Ele fez a proeza de invadir até o meu Skype. Vocês estavam no Skype. A galera começou a ver que eu tava em ligação, aí começou a ligar, aí me ligaram pra poder travar a minha entrevista. Até nessa entrevista parece que você tava sem som, não sei se tava fazendo isso como... Cara, pois é, eu não sei. Eu só sei que foi uma coincidência incrível. Eu tava tentando falar ali e um monte de números desconhecidos que eu fui bloqueando cada um deles ali, me ligando. Aí teve um que eu atendi, ficou mudo. Falei, cara, para de me ligar e tal, só pra atrapalhar o debate ali mesmo. Mas, de boa. Entendi. Foi bom, eu falei o que eu queria falar com ele, né? Foi O sem teto, mas com jatinho. Muita risadinha de deboche, né? Risadinha de deboche. A risadinha. Eu não podia falar a frase do Olavo ali, mas eu pedi a galera pra pesquisar, entendeu? Se eu não posso falar, eu mando pesquisar, pô. Tá que pariu. Mas parabéns pela sua votação expressiva, né? Uma votação muito grande e tal. Graças a Deus. 1,5 milhão, não é isso? Quase 1,5 milhão. 1.492.000. Eu realmente não esperava. A minha meta era bater o antigo recorde, que era de um petista, né? Tinha 520 mil votos. E todo mundo tinha uma expectativa de ter aí uma quantidade boa de votos, mas o que aconteceu realmente surpreendeu todo mundo. Então, graças a Deus por isso. Você é qual partido? PL. PL é... Presidente. PL é 22. PL é 22. É o número esses dois é tudo PL. 2 é tudo PL. 13 é tudo PT. Isso aí. Não, tô aprendendo. Mas tem as coligações. Eu acho que o Tarcísio é 10, por exemplo. Então. Eu não sei qual que é. Isso, o Tarcísio é 10. Nem é, republicanos, né? Existem outros partidos que estão alinhados aí com o presidente, né? Igual, por exemplo, republicanos, o número 10 aqui do Tarcísio aqui. E como é que você viu essa eleição? Por exemplo, o professor Vila, Tá chateado ele agora. ficou muito chateado. Tá puto. Não, ficou muito chateado. Qualificou, inclusive. Porque ele... Eu não sei o que... Na verdade, ele não conseguiu entender porque... Como ele perdeu pro Tiririca. Isso, como ele perdeu pro Tiririca. Outro dia eu tava lendo no jornal também, o cara falou como é que o Pazuello ganhou e o Serra perdeu. Como é que isso, como é que foi para esse lado? Eu fico pensando o seguinte, eu acho que a CPI da Covid foi um tiro no pé da esquerda sem tamanho. Sim. Por quê? Porque a CPI da Covid deu voz a todos esses caras que todos foram eleitos. Sim. Todo mundo Zé Trovão. que foi na CPI. Zé Trovão. Ana Raio. E a gente até tinha comentado aqui no programa, porque aquilo lá era um palanque para derrubar o Bolsonaro. Exato. Sim. E acabou virando contra, porque colocou todo mundo que foi lá, foi a Damares, todo mundo que foi naquela CPI acabou sendo eleito. Então eu acho que isso, acho que teve muita... O pessoal da direita teve mais projeção nacional, teve mais menos sendo negativa, acabou sendo... Ficaram conhecidos. Notórios já falavam, né? Toda publicidade é boa. Seja negativa ou positiva. Mas, Emílio, se me permite, eu acho que tem um ponto a mais aí também. Eu acho que essas alianças que foram feitas com o PT descredibilizou muito o próprio PT. Então pensa aí, no rapaz aí que tem 30, 40 anos de idade, viu lá os debates do Alckmin com Lula, e agora tá o Alckmin falando Lula. Então, assim, isso a pessoa pode ser aí um fã do Lula, né? Tem fã-clube de presidiário até aqui no Brasil. Mas assim, a pessoa olha aquilo e fala assim, poxa, cara, aí já não dá, entendeu? Então eu acho que isso contribuiu também pra descredibilizar o PT, porque eram antagônicos, né? Nicolas. É uma história muito antiga, né? A gente foi muito enganado já há bastante tempo. Sim. São muitos anos sendo caindo enganado. Na mesma história. Caindo na mesma história, E eu acho que hoje em dia o cara... Também tem essa, eu acho que o eleitor é mais pragmático, né, hoje em dia. Eu acho que ele não tá mais, ele não acredita mais. Ele cansou um pouquinho, né? Dessa conversinha. Mas sempre tem os jovens que não viram os erros anteriores, que às vezes acreditam nas promessas. Nicolas, você foi o mais votado lá de Minas, parabéns. Obrigado. Qual que é o seu principal ponto e proposta para a Câmara? Porque eu sei, obviamente, você está alinhado com
o Bolsonaro. Caso ele seja reeleito, você vai participar da base, mas independentemente disso, que ainda precisa ver o que vai acontecer. Você, Nicolas, qual que é o seu principal projeto? Bom, são dois pontos importantes aí. Primeiro é ampliar o trabalho que eu já fiz lá em Belo Horizonte. Eu tenho 2 projetos que se tornaram leis. O primeiro deles que coloca ali no contraturno das escolas empreendedorismo, educação financeira, noções de direito. E eu acho que isso é muito importante. Poucas pessoas, principalmente jovem, cuidam do seu dinheiro, né? E acredito que ninguém sabe melhor isso que você, Sam. E o segundo projeto diz respeito à transparência dos gastos do executivo. Antigamente, o ex-prefeito Alexandre Calil, ele pedia créditos suplementares e não justificava o porquê. Então, no final de 2020, por exemplo, ele pediu 34 milhões de reais, que foi concedido, sem nenhum tipo de problema, mas não há justificativa, não há ali lastro de para onde foi aquele dinheiro, se de fato foi aplicado no local certo. Então, eu acho que essa transparência do gasto público é muito importante. Agora, lá no Congresso, dá para a gente ampliar as nossas frentes. Agora, tem um ponto importante aí também com relação a projetos de lei. Tem muita gente que coloca como se fosse a esperança do Brasil em projetos, sendo que, na verdade, eu acho que tem que ter menos projetos, né? Porque o Estado é gigantesco, você tem ali várias pessoas acreditam que quantidade de projetos é uma qualidade de projetos, e na verdade não é. Eu acho que a gente tem que lutar, como eu fiz no primeiro dia lá na Câmara, de tirar todos os projetos inúteis que tem para poder desafogar a pessoa. Então, muita papagaiada. Muita papagaiada. E uma coisa que eu quero trabalhar é óbvio que a reforma tributária, o peso da legislação tributária no Brasil é de verdade, é do tamanho de um peso de um elefante. Então o Estado não atrapalhando já está ótimo. E em acordo ali também junto com o Senado, trabalhar pelo homeschooling, educação domiciliar. Por incrível que pareça, eu vi muito isso nas minhas andanças de Minas Gerais. Muitas mães, projetos assim, falando, cara, ajuda a gente porque é uma pauta boa. Então assim, acho que o Legislativo ele tem um papel não só de fiscalizar o Executivo, de fazer boas leis, mas principalmente também travar péssimas leis para o país. Só fazer uma break news aqui. Que a gente falou agora há pouco, no começo do programa, a respeito do TSE, e o TSE acatou a pedido do PT, mandou remover os trechos do Teatro da Tesoura aí que fala sobre o PT, tá certo? Então, a gente é contra a censura. Mas essa foi a notícia que eu dei. Não, você falou que estavam pedindo, mas tá... já acatou e vai ter que tirar, e acabou. Não vai tirar nada, põe lá, assina lá o... Mandou tirar, Brasil Paralelo, não vai tirar nada. Vai tirar do YouTube. Eles fizeram isso comigo, né? Se eu não deletar meu vídeo, 50 mil por dia que eu tenho que pagar de multa. Qual? O do Faz o Heller. Que eu fiz um texto, gravei e falei, olha, pessoal, quando tudo isso acontecer, quando o Lula enganar todo mundo, aí você faz o L de forma irônica, de um certo deboche ali, e me mandaram tirar, alegando que feria a honra do candidato. Isso é o auge. Agora, ladrão tem honra. Não, ladrão tem honra agora. O auge é o STF te proibir. O auge é quando você chega no auge. A glória. Entendi. A glória. Ele fala assim: este menino, vá lá e tira este vídeo. Esse pequeno garoto. O cara fala assim. Sim. Sabe quem falou isso? Quem? Paul McCartney. O Paul McCartney ele foi proibido na União Soviética, não entrava nada. Sim. A glória de Beatles lá foi a proibição. A censura. Foi a censura. Quando você pega ser censurado. O livro do George Orwell mostra bastante isso, né? A crime de ideia, o crime de pensamento, o personagem principal, Winston, ele fala sobre isso, né? De que o crime de pensamento, falar o crime de pensamento não é crime. Executar o crime de pensamento é crime de morte. Então, assim, realmente, eu falei que... Pode pegar meus vídeos passados que eu já estive aqui. Eu falei, olha, antes de toda guerra, antes de todo homicídio, né, digamos assim, genocídio cultural, antes de um genocídio físico, há um genocídio cultural. É isso que eles estão fazendo, é o que o professor Olavo de Carvalho dizia. Claro, eu disse, então, mas isso aí é é eleitor, né? É o eleitor, né? É para eleição. Sim. Então, para eleição é outra regra. Mas o que não pode, a liberdade de expressão que o cara fala é o seguinte: é o Estado não te ferrar porque você falou. Por exemplo, eu falo aqui alguma bobagem. Se quiser. Correto? O Estado vir atrás de mim. Se eu falar mal de você vem atrás de mim, eu pago por isso, por Exatamente. tudo. Agora, o Estado, porque o Estado tem tanque, o Estado tem cadeia, o Estado tem exército. A caneta, né, Mirão? O Estado tem a caneta. Aí é muito injusto o Estado vir até você e te sacanear, porque aí ele quer controlar o que você fala. Aí ferrou. Então, mas é isso. Não, mas isso é lei eleitoral. Não, lei
eleitoral, mas pelo amor de Deus. Mas é um precedente ruim, Emílio, porque não sei, aí é outra lei. Só durante a campanha mais importante do nosso país. Sim, mas é outra coisa. Então, mas aí a gente não pode julgar como a mesma coisa. Não, mas é que o precedente ele é ruim porque não está embasado. Ele não está embasado. Aí eu não sei, meu amor. Na jurisprudência histórica do TSE. Deixa eu falar. Você, advogado, você sabe que não é certo, não é certo. É o que está na lei. Eu não sei qual é essa lei. Mas é exatamente isso. Eles estão extrapolando o que era decidido antes. Passando das linhas. E estão passando. Isso aí é muito chato. Isso aí tem que trazer o Carvalhosa. Eu posso ler aqui o que o ministro falou? Ele disse o seguinte, ó. Por maioria de votos, os ministros entenderam que o conteúdo não é fake news, mas sim um caso de desordem informacional que une argumentos verdadeiros para gerar uma conclusão falsa. Então isso aqui é a nova língua, né? Eles mudam o conceito das palavras. Então, inclusive, o que fizeram comigo esses dias, né? Eles falaram homofóbico, ataque de homofóbico, mas eles mesmos fazem a homofobia real. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conceito, porque não é somente uma questão de eleitoral. Olha só, o TSE proibiu o presidente Bolsonaro de fazer lives na sua casa, né? Palácio do Alvorada, cara. Você vê que o ministro que deu a decisão também para eu tirar o vídeo, ele foi indicado por qual ex-presidente? Lula. Então, assim, é uma coincidência muito grande que todo o aparato jurisdicional já não trabalha, em sua maioria, com conhecimento jurídico, mas sim com relacionamento jurídico. Eu coloco um cara no TRE, o outro coloca um cara no TRF, o outro indica pro STF, o outro indica... E aí, assim, quem tem mais relacionamentos ganha. Sim. Então, a insegurança, tanto pro candidato quanto pro eleitor, é muito grande. Imagina você, eu falo assim, olha, eu quero saber se realmente eu tive 1,5 milhão de votos. Eu não tenho como auditar isso. Inclusive o próprio eleitor. Se ele falar, olha, eu quero saber para onde foi meu voto, se de fato eu votei no meu candidato. Isso? Ele não sabe. Então, assim, é o que Stalin dizia. Quem controla, de fato, o poder é quem consegue contabilizar os votos. Mas peraí, aí também não posso concordar 100% com você, porque é a mesma coisa você entrar no avião e querer saber se foi feita a manutenção da turbina e falar, eu quero ver a manutenção, o laudo da turbina. Mas há um protocolo para isso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que... Eu posso perguntar, a gente só não pergunta o que a gente confia. Eu acho que... O avião nunca caiu. Não, eu acho que quanto mais transparente, melhor é. Quanto mais transparente, melhor é. Sim. Mas a gente tem que confiar. Por exemplo, você teve 1,5 milhão de votos, você não vai confiar Pode ter sido na urna? Pode ter sido 12. Pode ter sido 30 bilhões. 30 bilhões. Mas a grande questão, Emília, é que a gente não pode hoje nem mais questionar. Não, lógico que pode, estamos questionando aqui. Não pode. Por exemplo, coloca lá na internet e vê as pessoas. O que eu me preocupo não é somente com quem está executando a injustiça, é com quem recebe e acha que é justo. Esse que é o problema. Você conversa no Twitter, que era o esgoto da internet, você fala assim, será que as pessoas realmente estão pensando nisso? Para onde que os tribunais estão direcionando as pessoas a cometerem fake news e ficarem calados? Poxa, tem deputado aí, eleito, fazendo fake news todos os dias e nem um pio deles. Então, assim, será que eles julgam por que sempre de um lado só e não do outro? A balança, né? E se você for questionar isso, é possível de você tomar retaliação. Falar que tá fazendo críticas ao STF, críticas ao TSE. Então, assim, eu não acho que vai ser de uma totalidade que eles estão tirando a liberdade. É aos poucos. Isso. E isso que me preocupa. Então, nesse caso... Eu vou fazer um break. Faça. Rapidamente. É só pra rádio, né? É isso, Dedê? Pô, já fui mesário. Você já foi mesário ou não? Não, nunca fui mesário. Pô, mesário é um cara sério, pô. Os caras trabalharam bem. De blazer. Não precisa de blazer. Antigamente a gente... Não precisa, mas... Antigamente mas ia. é um trabalho, ninguém tá falando que não são. Imagina. Não, eu não sei, cara. Esse assunto é complexo. Eu acho que funciona. O jornal o Globo deu uma matéria falando que o... Peraí, o break. Acaba aí. Então vai o break, por gentileza. O break de Reginaldo. Já foi. O Jornal Globo também. Não, o Globo a gente... Pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar pro Nico. O Jornal Globo também. Mas também não pode citar o Globo. Tem que ser... Não, o Jornal Globo e o Oeste... Eu tô E tava na UOL também. É assim. E ele viu na foto. É assim, quando eu faço apuração, eu falo, eu fiz a apuração. Quando é uma apuração em terceiro, eu cito quem fez. Porque eu não posso responder se foi feito ou não. Mas qual é a matéria? A matéria é o seguinte. O Exército fez uma força-tarefa lá para acompanhar o trabalho das urnas e fez um relatório. Supostamente, segundo o Globo, não acharam nenhum indício, nada que tinha errado. E
O jornal Globo acusa o Bolsonaro e fala assim, ele mandou não publicar. Você sabe de alguma coisa, não do Bolsonaro em si, mas dessa apuração que o Exército fez? Porque eles estão com uma força-tarefa e até agora parece que está tudo Não, o em Bolsonaro ordem. ele tem que estar preocupado, porque está todo mundo contra ele. Fala, pô, talvez aí tenha um consórcio. Eu acho certo o Exército. O cara tá apanhando eu não acho nada de errado. Mas eu queria saber se você tem alguma informação, não sobre o relatório do Exército. Não tem ainda informações sobre esse relatório. E deixar bem claro aqui, o foco realmente não é a insegurança das urnas. O que eu tô querendo dizer é que você não pode nem mais questionar. Se você questiona, você já é um megalomaníaco que tá colocando conspirações. Então, assim, eu tive a maior votação no Brasil. Sim. Então, não tenho, entre aspas, o porquê eu questionar isso. Mas eu acho que é válido a gente poder questionar. Por que em outros países é feito de celda ali, de papel? Será que essa é a melhor forma de fazer ou não? Eu acho que tem que... Eles não gostam de usar a palavra problematizar. Por que a gente não pode falar sobre isso também? Mas o meu foco nem é esse. Sim. Mas o que o cara reclama é que o fechamento... Antigamente você fechava a urna na tua cidade. Lá em Belo Horizonte, o cara ia votar, colocava lá... O representante dos partidos, abria, sentava na mesa, 2 semanas, escolhendo votos. Eu acho que esse jeito dá pra você roubar muito mais do que... Porque o que acontece? O cara pega o disquete e vai pra Brasília. Brasília finaliza. É lá em Brasília que fez. É isso que os caras falam, não pode ser um lugar só. Mas, tem 500 mil pessoas ali. Se eu acho que tem alguma coisa, a gente ia ficar sabendo. Não tem como dar tomé. Não tem como dar chabu. Mas, Emílio, hoje a gente vê tudo chabu, nego filma, nego... Eu sei que você não gosta desse tema, eu não gosto desse tema. Posso sair? Eu não gosto desse tema porque sempre que eu for votar... A moçada trabalha direitinho, tem lá o canhotinho. Vou tirar esse tema de você, já que você não gosta. Não sei por que vocês também voltam esse tema. Não, eu não voltei, eu vou mudar. Mas Nicolas, queria saber, diga lá, Super. Com relação a agora, segundo turno, a gente tem aí uma força-tarefa de influenciadores, de pessoas que estão contribuindo para virar voto, para pegar a pessoa que se absteve, para pegar quem está com esse proselitismo de voto em branco e nulo e mostrando, vocês... voto branco, nulo, abstenção, estão votando no Lula, diretamente. Quer dizer, porque a estrada bifurca. Ou você vai pro caminho da esquerda, ou você vai pro caminho da liberdade, da direita. Essa é a lógica. E como que você está organizando isso? Porque você é o maior nome, tanto nas redes sociais hoje, jovem, quanto na política em termos de votação. Você carrega essa representatividade. Assim, a nossa, digamos, tática, assim, estratégia é levar a verdade. Só que a gente tem que mudar um pouco. Por exemplo, no primeiro turno eu fui visitando várias cidades de Minas Gerais, a gente reuniu o pessoal para entregar material e falava pro pessoal, galera, vocês têm que ir buscando atrás de votos, tal, pelo presidente Bolsonaro. Só que agora o foco é nas abstenções, o pessoal que está indeciso. Então eu tô fazendo vídeos voltados para isso, para tanto desmascarar as mentiras, né, com relação a 100 anos de sigilo, 51 imóveis, a questão do orçamento secreto, que eles querem equiparar tudo isso ao mensalão, por exemplo, né, com o maior escândalo de corrupção do mundo. E acaba que muitas pessoas são enganadas por isso. Inclusive, teve um post do Felipe Neto que eu desmascarei. Ele falou que o Lula, gente, vamos falar a verdade, o Lula é cristão, o Lula não sei o quê. Aí eu desmascarei ele, deu uma repercussão gigantesca, só no meu... Acho que no meu Instagram deu 31 milhões de visualizações. Então a galera ficou assim, meio que, poxa, peraí, a gente tá tendo aqui um embate pau a pau, porque ele é gigantesco, o Felipe Neto é gigantesco, eu reconheço isso. Mas a gente tá fazendo um trabalho contrário. E muito jovem me segue. E o jovem é o seguinte... Ele vê algo e se ele é convencido, meu amigo, ele não muda mais. Então a gente tá indo também do dia 20 ao 26 pro Nordeste, vou fazer várias agendas lá, Juventude pelo Brasil, junto com o pastor Guilherme, a Jay, pra gente realmente dar a condição da pessoa, saber virar o voto e alcançar outras pessoas. Mas, ô Nicolas, essa questão... é o quê? É os cabelos azul? Os caras de cabelo azul que votam no... Não, porque tem. Esse cara, ele vira à direita quando ele paga o primeiro DARF. É isso aí, o aluguel também. Chega o primeiro DARF, o aluguel. Sim. Quando ele desconto na fonte. Não, conta de luz. Chega lá aquela conta de luz, conta de água. Só tem vários que o pai mantém até hoje, por isso que a realidade não bate. Não, eu sei, mas isso aí é outro tipo, porque esse aí é o Bossa Nova. O Bossa Nova... Não, o Bossa Nova é pouco. O Bossa Nova é pouco. É pouco. Ok. É pouco Bossa Nova.
ele tem os artistas lá, os artistas que eram contra o Lula, agora viraram, Madureira, tudo... Nossa Senhora. Mas também é tudo pra ganhar biscoito, né, amigo? Mas é óbvio. É pra ganhar biscoito. Ele falou, dá engajamento. Opa, demais. O cara quer sair bonitão também, O mundo hoje em dia única é o relevância que mundo ele tem do é essa. biscoito. Todo mundo quer ser o biscoito, dá uma olhadinha no biscoito. Ah, é o mundo... Todo mundo quer isso aí. Eu preciso ganhar um biscoitinho sonho aqui. Sim, entendeu? sim. É o sonho da rosca E vi isso própria. acontecendo bastante no primeiro turno comigo. E dentro disso, ô, Nicolas, eu ia te perguntar sobre a questão de que você falou do rebaixamento, que eu vim reparando que é uma estratégia da esquerda. Por exemplo, o Bolsonaro, ele precisou ser genocida, racista, homofóbico pra chegar no mesmo nível do Lula. Canibal. E aí, canibal, e aí vai indo. Aí tem o mensalão, petrolão, tudo isso, aí tem os apartamentos. Quer dizer, eles vão equiparando. Eles vão equiparando. E a mesma coisa aconteceu com você com o Janones. Porque se a pessoa entra na internet agora, fala assim, não, tem um embate do Janones com o Nicolas. Mas você teve 1,256 milhão a mais de votos que ele. Então, rebaixando você para equiparar justamente a ele. Você acha que essa estratégia ela tá funcionando com essa equivalência? Foi um tiro no pé absurdo que eles fizeram isso comigo. Por quê? Quem é esse Janones? Então, exatamente. Exato. Exatamente. Precisa Eu nunca colocar. vi esse ser humano. Precisa colocar Ele alguém. é novo? Ele Exatamente. É novo? Ele é da tua terra lá? É mineiro? Ele é da minha terra. Ele é o quê? Infelizmente. Petista? PT? Ele é petista, Sim. Lula, subiu ali na época da questão dos caminhoneiros, é um cara conhecidíssimo pelas mentiras, não somente aí no âmbito político, mas no âmbito do trabalho dele antigamente. E o que acontece? Em tempos normais, Emílio, eu não responderia, porque assim, é um absurdo tão grande. Só que a gente sabe que a gente está no meio de uma eleição muito importante. Eu tenho me colocado à disposição, mandei mensagem pro presidente, falei, presidente, sou soldado, o que vocês me falarem aí pra fazer, a gente poder contribuir, eu tô contribuindo, pronto. Eu fui em todas as cidades de Minas, basicamente eu nem falava meu nome, eu falava, galera, Juiz de Fora é Bolsonaro 22, eu fiz campanha pro presidente, cara, ponto, porque eu sei que, eu falava isso e repeti, ó, se eu perder é triste, mas se o Bolsonaro perder é uma tragédia, vamos lutar pro presidente ganhar, ponto. Então em tempos normais eu não responderia esse pessoal. Só que agora a gente sabe qual que é a tática deles. Eles utilizam mesmo de baixaria, de fotos, de imagens. E assim, é um nível tão absurdo aqui. Lógico que não precisa passar imagens, nada do tipo. Mas eles utilizaram um vídeo de um ator pornô gay. Eles tiveram aí, eu não sei quem que fez esse filtro, né? Se foi o próprio Janones, que ficou horas e horas. Igual fizeram com o Calcinha, fizeram com você. Sim. Entendeu? E parece, irmão. Fizeram com ele. E o problema é que essa minha sobrancelha de fita isolante aqui, cara, é impressionante. Sério, bicho? Quem tem fica muito parecido, Então. tá ligado? E aí, assim, eles jogaram isso na mídia e, lógico, rapidamente já foi desmontando ali as mentiras. Mas pense só, quem me conhece sabe, poxa, do meu caráter, sabe da minha vida. E por que eu digo que foi um tiro no pé? Pessoas que me conhecem desde criança ou que me acompanham tem 2, 3 anos na internet, elas ficaram assim indignadas. E essas pessoas, elas talvez tenham uma certa versão do Bolsonaro, não gosta muito do GT, mas gosta de mim. E o que aconteceu? Falou, pô, cara, sacanagem que estão fazendo com você, cara, baixaria. Eu não tava... E isso é verdade, eu tenho muitos prints de pessoas assim que me mandaram. Falou, mas, cara, realmente a esquerda não tem condição. Mas a própria esquerda, teve gente da própria esquerda que falou. A própria esquerda falando, foi tiro no pé. E eles, inclusive, tendo que falar pra base deles do tipo assim, pô, galera, esse é o jogo. Missão concluída, a gente conseguiu. E outra, ainda contam ainda com jornalismo prostituto, igual o do Guilherme Amado. Isso você tem um pouco aqui de honestidade pra poder entender o que eu tô falando. Ele pegou depois que saiu, porque foi tudo muito bem arquitetado, né? Já colocou como se isso tivesse impactado a campanha do Bolsonaro. Como se o presidente Bolsonaro estivesse preocupado com os supostos vídeos do Nicolas. E assim, foi tão descarado a mentira que foi questão de minutos. Todo mundo já viu que era um ator ali e tal. Só que essa mídia é tão absurda que eles ficam calados e outra. Não jogam tipo, esse vídeo é fake. Vídeo fake. Eles realmente trabalham em prol da mentira. Então por isso que eu falo que essa guerra é assimétrica. Não tem como você combater uma... É o que o Olavo fala. Poxa, você entra dentro do ringue com uma luva e o outro tá armado com uma faca na mão. Eu posso falar? Eu vou falar o problema... Não, o negócio é bem absurdo. Não, mas você vê, né? Mas eu não vi o TSE mandar tirar. Não, mas posso falar, baixaria, eleição sempre... Puta, desde que o mundo é bom. Tudo bem. Vai, ainda é reta final empatado. Mas o problema é que os caras mandam tirar só de um lado e de outro não. E o curioso é que o ataque... Mas não é mandar tirar ou não. O curioso é que o ataque é falar que ele é homossexual. Mas é que você... Isso é um ponto importante que o Daniel vai levantar aqui. O Nicolas é um cara que já tá na rede social e sabe se defender. Inclusive, eu vi o vídeo que você fez, que ensina o tutorial da onde você chegou, como que você sabe que
o cara criou uma fake news. Você achou o ator, você viu que o cara que estava publicando isso estava seguindo o cara, mas as pessoas não têm esse acesso e nem essa habilidade para se defender na internet. E aí a pergunta complementando primeiro, eu acho que essa estratégia tá indo para os caras estão dando um tiro no pé, na visão. Como se defender? É melhor você se defender ou deixar o negócio passar? Porque fica complexo. Eu precisava me defender porque tomou uma proporção gigantesca ali no Twitter e tudo, eu precisava falar. Agora, eu tenho uma rede social forte, mas e quem não tem? Isso. E outra, e se o meu perfil cai? Porque o meu perfil tá lá no meio lá dos 34 perfis que o TSE tá em cima. Então, assim, realmente eles vão tirando as nossas forças e eles contam com toda a mídia escrava e eu tenho uma rede social forte. Mas e se eles fazem isso com o pai de família? Destrói a vida do cara. Mas isso é normal acontecer. Mas olha, o mal sempre acontece, Emílio. Eu não estou dizendo que o mal não pode acontecer, que pessoas não vão mentir sobre mim. Pode ter certeza que ano que vem vão mentir mais, vão fazer mais fake news. Eu tô preparado para isso. O que eu estou querendo dizer as pessoas que deveriam estar cuidando disso ou combatendo isso, não combatem, pelo contrário, eles ajudam. Então, por exemplo, o próprio TSE está vendo esse deputado fazer fake news todos os dias e ainda confessando o que ele está fazendo no Twitter. E a pauta não é homofóbica? Exato, e isso é um ponto interessante. Isso aí, o problema é esse. Nada acontece. A grande questão é o seguinte, por mais, a gente sabe que não é, a gente sabe que é mentira, né? Eu não sou homossexual, mas respeito quem é. A minha luta, e eu falo isso há 2 anos, não é contra o homossexual. Você que é homossexual aí, tá me vendo, seja talvez um homossexual de direita, homossexual aí que não quer mexer nisso. Sabe o que eu tô querendo dizer? É o seguinte, a gente precisa compreender que há 2 tipos aí de pessoas nesse jogo. O homossexual que busca uma aceitação e o ativista LGBT que busca uma imposição. E olha que engraçado, antigamente Fidel Castro matava homossexual, pô. E hoje eles utilizam... Não, matava não, ele mandava pra campo de concentração. Pra campo de concentração e... Você tá dando um fake news. Verdade. Que depois ele não matava, não fuzilava. Ele voltava lá, falava, você vai voltar a virar homem e faziam todo um tratamento do cara. E assim, matar ele não matava, eles querem criar homossexualidade fake pra poder atacar outras pessoas. Então, assim, até eu vi pessoas de esquerda falando a respeito disso, porque realmente é muito incoerente. Agora, tem uma coisa, Nicolas, que eu ele vai contra o que defende. Exatamente. Ele tá acusando a pauta que ele defende. Tem 2 coisas que eu queria ver com você. A primeira envolve a esquerda como um bloco, né? Eles são muito unidos. Sim. Então você não vê ninguém da esquerda falando, o Lula tá com um discurso errado, tá com um discurso zoado. E a direita, ao invés de entender que a briga é entre esses 2 polos, fica toda hora falando, eu apoio o Bolsonaro, mas o jeito que ele fala, mas a maneira como ele se comporta. Será que esse pessoal ainda não entendeu que se você não tratar isso como uma briga de 2, você vai dar a vitória pro outro lado? E a segunda dentro da esquerda, o pessoal não deveria também entender que o Lula no poder é pior para quem não tá vinculado logo a ele? Partido de PDT, todos esses partidos satélites, eles poderiam ter mais chance com a derrota do Lula numa próxima eleição? Será que eles não enxergaram isso também? Com relação aí à direita, no sentido de união, assim, a nossa direita, ela nasceu há pouquíssimo tempo. Então a gente tem ainda tempo para poder articular, para poder conversar, para poder entender as melhores estratégias. E a esquerda, ela é expert em guerra política. Então eles já fazem isso desde 1917, cara, sabe? Os caras são experts em imagem, em se colocar ali como o pai dos pobres, eles são assim. E o que a gente tem? A gente tem um homem, que assim, o Bolsonaro, que realmente é uma coragem absurda de enfrentar todo mundo dessa forma, sozinho. Inclusive o professor Olavo dizia, né? Eu considero o presidente Bolsonaro um Marte. Porque você entrar no ringue onde todo mundo tá armado e você só tá com a luvinha de boxe, realmente é muita coragem. E para as pessoas que atacam o presidente Bolsonaro ou querem se pagar de limpinhos, né? Porque tem uma galera também que quer se pagar de limpinho, Cueca branca. Não serve o Lula e realmente não serve. E o Bolsonaro, o Bolsonaro fala palavrão. Porque o Bolsonaro é indecoroso. Meu amigo, olha com quem que a gente tá batalhando. O Lula tava ontem, né, no meio ali de um complexo, colocando ali um bonezinho do CPX, né? Colocando ali uma relação ali com crime organizado, enquanto do outro lado a gente tem ali o presidente Bolsonaro sendo atacado por fake news e o máximo que sai aí do cara é o cara falando palavrão numa reunião ministerial que era privado. Então, assim, é muito assimétrico a guerra. Pra quem não tá vendo isso, e eu não tô falando pra bolsonarista porque meu foco não é pra você, meu irmão. Meu foco é pra você que tá aí em cima do muro, não quer votar. Sabe o que você tem que fazer? Coloca a balança nas coisas. Você tem de um lado um cara que faz parte de uma organização
que fez parte das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que tem o MIR chileno, o cara saqueou os nossos cofres públicos. O que o Lula quer fazer agora que ele não fez desses 16 anos? Então, se você não precisa gostar do Bolsonaro. Eu tenho os meus pontos também que eu discordo, mas uma coisa é certa, todo mundo aqui em volta, o PT fez uma postagem, o perfil oficial, dando um check verde em todos os países de vermelho e carregando pro Brasil, ou seja, eles querem trazer o que tá nos nossos vizinhos pro nosso país. Sim. E o que tá acontecendo aqui em volta? A pujança latino-americana. Entendeu? O que tá acontecendo aqui em volta? Mas a gente também tem que aceitar quem votar nulo. Eu também aceito quem vota Discordo. nulo. Você acha que não? não? A pessoa tem direito de não ir votar. Exato. A pessoa tem direito de votar branco. Direito não, tem. A pessoa tem direito de ser omisso, mas ela vai sacrificar algo. Sim, alguma coisa você vai. Consequência você vai ter. Exatamente. Consequência todo mundo vai ter. Quem votar no Bolsonaro vai ter consequência. Quem votar no PT vai ter outra. A democracia. Mas aí que tá, o nulo não é uma terceira consequência, esse é o ponto. O nulo contribui mas eu para uma acho, consequência pior. Que quem vota em nulo ou branco tem que ficar 4 anos calado. Perfeito. Tinha que ter, isso é o Sem tem um pitaco. selo, aqueles que ele põe aqui. A Você tatuagem. Você vai no Play Center. Tinha que fazer a tatuagem. Sou nulo e vacilão. 4 anos, pá, nulo. Aí o cara vem falar, não sei o quê. Não, eu votei nulo. Eu não tô nem ali, nem aqui. Você fala, então você cala a boca, você tem a tatuagem. Fica quietinho. Não, o problema não é só quem vota nulo. É quem faz torcida pro nulo. Exatamente. Tem muita gente que fala que é achismo tudo que está te falando a respeito da volta do Lula. Mas não precisa ser achismo, é só pegar agora coisas concretas e reais que está acontecendo, essa censura. Se eles estão fazendo isso na campanha, imagina se ele voltar à cena do crime, como diz o Alckmin, né? Então, tipo, não é só achismo. O que eu acho que falta para a campanha do PT é dizer por que veio. Porque é o seguinte, a gente tá vendo um Lula com o boleto na mão, falando, vocês vão pagar tudo o que vocês fizeram pra mim. Eu não gosto disso. Sim. Eu não gosto disso. Mas ele tá fazendo. Então, eu não gosto disso. Reparação histórica. Reparação histórica. Tá aqui, ó. Vocês fizeram. Pô, a gente não fez nada com discurso de vingança. A gente não fez nada. Pelo contrário, ele que fez conosco. A gente não fez absolutamente nada. Mas o cara tá vindo aí com o boleto. Não disse por que veio, não tem equipe, não tem ministério, não tem nada. Veio pra se vingar. Vou voltar e vou voltar a ser bom como era. Eu não gosto disso. E um ponto importante, Emílio, ele não postou o plano final, né, de governo dele. Não tem plano. Não tem plano. Não tem nada. Não tem nada. É uma caixa sem presente. É a picanha que vai ter. É um discurso muito vago. Então é uma coisa que, porra, sei lá, como é que você vai... Depois, tudo bem, a gente conhece o Lula. Lógico, conhece. O plano dele é se vingar só. Conhece bem. Tem um menino aqui, trabalha, o nosso Kim. Conhece o Mini Kim? Eu vi que tava o bodyguard do Zé Disseu, eu vi. O Papa Capim. Kevin Tá aqui no programa lá com o Superman. Tava com o selinho. Deixa eu te falar. Então eu acho... Guarda-costa. Eu acho isso aí. Eu acho que ele devia mesmo agora aproveitar que... E acho que a imprensa, vocês que são jornalistas... Eu não sou. Lógico que é. Não, você é o quê? É o Zé da Foca. Você é Samidana, pô. Zé da Foca é um puta nome. O Superman. Superman tem moral. Olha lá quem tá lá, ó. Que lindo, ó. Que lindo. Pô, eu acho... Pra Vivi. Vocês que são jornalistas, vocês tinham que exigir do PT... A plataforma, fala, porra, o que vai ser? Aí você vai lá e vota, fala, não, o Lula é legal. Eu vou votar no Lula porque tem isso. Tem um projeto econômico, tem um projeto econômico. Sim. Hoje em dia, cara, essa conversinha não pega mais, é pragmático. A gente tá sobrevivendo, o mundo tá tudo ferrado. E, Emílio, eu quero fazer um questionamento, talvez, pro jovem aí de 2015, né? 2015 não foi só pelos 20 centavos, né? A revolta ali com a Copa do Mundo, com a Dilma, vaias ali no estádio. Onde tá essa galera? Porque eu me recordo, eu tava ali, acho que eu tava na faculdade, e vendo aquele pessoal indo pra rua, revoltados. Onde vocês estão agora? Porque, pelo que eu saiba, o PT continua chamando PT, o Dilma continua chamando Dilma, o Lula continua sendo Lula. Então, o que de fato está acontecendo aqui no nosso país e que as pessoas estão, assim, votando em um homem que foi condenado em 4 instâncias, que saqueou os nossos cofres públicos e que tem posições contrárias à população brasileira. Você chega, por exemplo, onde eu nasci, pergunta lá, você é a favor que um marmanjo entre dentro do banheiro da sua filha? Eu falo, lógico que não, você tá doido. Você é a favor de uma pessoa que fez sexo do jeito que queria e aí tá grávida de 6, de 4, 3 meses e você aborta essa criança? Pô, claro que não. E eu faço aqui também um chamado pros cristãos, porque 80% do Brasil é cristão, correto? Certo. Então tem crente votando no capeta. Tem crente votando no Lula.
Porque pra mim não tem condição. Uma pessoa ler a Bíblia e falar assim, não, eu vou ter isso aqui como regra de fé e entre os dois aqui, um fala palavrão, o outro vota em aborto. Vou votar no cara que vota Leonardo Gonçalves. Não tem condição. O cara simplesmente olha e fala assim, não, peraí, eu vou ver as declarações do Lula. Ele fala, olha, se eu ganhar, vou colocar os padres e pastores nos seus devidos lugares. Ele se compara a Jesus Cristo. Fala, só teve uma pessoa que tomou, se eu tivesse que comparar com alguém, seria Jesus, que tomou mais chicotadas do que Jesus. Então, assim, realmente eu me preocupo, por isso que eu falo, Emílio, eu não me preocupo com a casta que é manipuladora e é ativista. Porque esses daí, meu amigo, eles vão ver na eternidade com Deus e não sou eu que vou mudar eles. Mas tem uma casta de pessoas que estão indo nessa balela, nessa mentira. E por quê? A gente tá repetindo Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente não tá nessa de assim, eu vou ser delicado com o meu inimigo. Eu não vou falar muito não, porque senão eu vou ser taxado de bolsonarista. Meu irmão, não é pelo Bolsonaro não. Aqui do nosso lado, vai pra Caraima. O pessoal tá atravessando 200 quilômetros andando pra poder comer, pra poder fugir da fome, da violência. Argentina, em 6 meses. E provar que não necessita de tantos anos igual a Venezuela. Em poucos meses já virou... 23 anos. 23 anos. É o seguinte... Você tem 23 anos. 23. Tem tempo aí. Brasil, eu falei isso aqui para que eu falei. Ligaram o relógio. Ainda há tempo. Eu falei aqui outro dia, eu falei, liga o relógio. Liga o relógio. Foi zoando. O Maduro, quando ganhou lá, teve uma festa danada, bandeira na rua, tal, não sei o quê. Durou 23 anos. Faz 23. Piorou já não sei quanto tempo, que dá uma piorada boa. Mas pra ferrar... Mas... é isso aí. Pega lá Nicarágua, Argentina. Mas sabe uma coisa que eu vi recentemente que eu gostei? Se Marx fosse brasileiro e vivesse hoje, ele votaria no Bolsonaro. Porque a esquerda, que quer renovação e não quer mais essas figuras antiquadas, antigas, de ladrão, de sistema autoritário, a esquerda democrática deveria votar no Bolsonaro. É uma provocação no sentido de, se você tem um jovem idealista, um próximo Nicolas da esquerda, esse pessoal tem a oportunidade, mas não se o PT se eleger. Porque o PT vai sufocar tudo de liderança. O Emílio fala todo dia isso. É o Lula. O Lula manda... É vertical. Na minha sombra não cresce grana. Marco, se você pode hoje falar mal do presidente Bolsonaro, agradeça o presidente Bolsonaro. Exato. Porque você não pode falar mal do Lula. Essa aqui é a questão. Exato. Eu me lembro, como eu gostaria de estar no grupo ainda da minha sala, mas é lógico que eles me expulsaram, eu saí de lá também, foi uma loucura. Mas assim, eu lembro que eles mandaram um folheto de orientação para os homossexuais caso o Bolsonaro ganhasse, dizendo que assim, falando não, porque eles vão matar os homossexuais, que não sei o quê, vai botar tanque de guerra na rua. O que aconteceu? Pelo contrário, a gente vê hoje uma esquerda, e pode ser até uma crítica ao governo Bolsonaro, mas é uma realidade, se você vê uma esquerda muito mais ativa em supressão de liberdade do que anteriormente. A gente conseguiu suprimir um pouco a questão, por exemplo, de algumas... A esquerda moralista. Isso, moralista. Da Globo, mas quem fechou o Terça Livre foi o STF. Você não teve na época, atrás, eles prendendo parlamentares de direita. E agora a gente teve Daniel Silveira preso. Então, peraí. Então, de fato, onde que a gente está caminhando? Então, hoje nós temos uma esquerda muito mais articulada, ousada e que tem calado as pessoas. É isso. Sim. É isso aí. Mas você sabe que o Pondé falou um negócio... Olha... Saiu uma coluna dele, do Pondé, ele falou o seguinte, você vê como é a esquerda, né? Porque é aquela coisa daquele ditado... O famoso ditado oriental, que fala o seguinte: tem 3 coisas que sempre vão aparecer. O sol, a lua e a verdade. Essas coisas pode demorar um pouquinho, mas o sol, a lua e a verdade sempre aparecem. Se você pensar bem, a gente ficou com essa conversa que ia ter golpe, né? O Bolsonaro, o primeiro foi esse negócio dos gays. Vai matar gay. Pô, na época, ficou todo mundo louco. Não aconteceu nada. Virou lá os gays, tal, tá tudo normal. Depois veio a pandemia, o genocida, vai acabar, tal, não sei o que. Amazônia também. Amazônia, teve todo um problema. Agora começou esse negócio do golpe. Começou no último 7 de setembro. O cara vai dar golpe, o cara vai dar golpe, o cara vai dar golpe. E violência política. Ele fala, qual foi o golpe que a direita deu? Foi votando na direita. Foi na urna. Se teve algum golpe, com a bancada expressiva, foi um golpe democrático dentro do jogo. Então é muito curioso isso, porque se você for pensar em golpe, foi feito na votação. Sim. Por isso você tem que acreditar na Urnex. Voltamos. Urnex Volta tão arrependido. Urnex Serelex. O cara voltou. Não é?
Eu achei legal essa construção. Essa construção. Mas eu acho que a gente vai virar muito voto de esquerdista, Emílio. Bom, aí é com você. A esquerda que quer ser democrática não vota no Lula. Eu tô ali, ó. É coisa de totalitário. Cara, eu, pra ser sincero, eu tô igual minha avó. Minha avó chegou ontem pra mim e falou assim, meu filho, preocupa com isso não, fica preocupado não, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. E o que eu quero dizer, tem muita gente que... o C.S. Lewis fala que tem dois tipos de pessoas mais perigosas no mundo. São aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Em 2018, de fato, era Bolsonaro ter morrido. Eu conversei com os próprios médicos ali na Santa Casa, lá em Juiz de Fora. E agora, a gente percebe que, assim, se você for ver o panorama, ver os ataques de um lado, ataques do outro, você fala assim, poxa, cara, talvez aí realmente vai ser difícil a gente vencer a esquerda. Por isso que eu acho que Deus está no controle disso, cara. Se fosse pra eu fazer pelas minhas forças, eu não precisava de Deus. Se fosse pra gente ganhar as coisas na marra, a gente não precisava orar, a gente não precisava jejuar. Então, assim, eu acredito que o Brasil ele tem um potencial gigantesco de ser um celeiro não só de falar sobre Jesus Cristo, mas um celeiro de coisas boas. Então, se você aí não acreditar, realmente é difícil a gente acreditar no nosso país. Mas lá atrás... tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é grande tem sacrifício. Seja de sangue, pessoas morrendo mesmo em guerra para poder fazer ali, conquistar sua liberdade. Seja pessoas orando, seja pessoas jejuando, combatendo ali o mal. Então, assim, não tem como a gente achar que a gente venceria uma guerra sem ter sacrifícios, sem ter perdas, sem a gente conseguir renunciar à nossa vontade e talvez, vou viajar agora, não que esteja errado quem esteja viajando agora, me entenda, mas, eu vou deixar isso aqui de lado, vou fazer as minhas vontades e vou ignorar a eleição mais importante. Talvez quem tá aí no nulo, no branco, falar, não vou votar, vou deixar aqui meu direito de cidadão de lado. Só que depois fala, putz, ferrou. E aí, não tem mais volta. Então esse medo não é pra colocar um medo falso nas pessoas, é porque é real, cara, real. Então eu realmente acredito. Deus está no controle disso, eu tenho orado, eu chamei o pessoal junto com vários outros pra ter 21 dias de oração e jejum. Você não sabe o que é jejum, é só uma disciplina espiritual, tá? Não é pra você fazer greve de fome, nem fazer dieta, tá bom? É só você realmente tirar suas vontades pra que Deus faça a vontade aqui no Brasil. Muito bem. Boa. Você tá falando bonito, né? Como candidato. Ô, Nicolas, obrigado mais uma vez. O Nicolas obrigado, aqui, amigo. ó. Sempre participou do Pânico, sempre deu uma moral pra gente. Desde quando você era lá vereador, agora teve 1 milhão e meio de votos. 1.492.000 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. O deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Cuidado lá. E conversou aqui com a gente, bateu papo aqui com a gente, sempre tá participando aqui da programação da Jovem Pan. Emílio, antes que eu não esqueça, perdão, esqueci aqui, pessoal. Se possível, já contando aqui com a nossa audiência, só falar os locais que eu estarei lá no Nordeste, que é importante, acho que a gente alcança muita gente. Quinta, dia 20 de outubro, vou estar em Salvador, Bahia. Sexta, a 21, Aracaju e também Maceió. Sábado, Recife e João Pessoa. Domingo, Natal e Fortaleza. Segunda, Teresina, Piauí e Maranhão, tá bom? E a gente vai lá no meu Stories agora, no meu Instagram, que a gente fez uma operação chamada Vira Brasil, junto com vários outros influenciadores, todos os dias. A gente vai mandar ali vídeos, orientações para como você virar o voto, e eu tenho certeza que a gente vai conseguindo aí aos poucos atingir isso. Então o link tá lá no meu Stories, chama Vira Brasil, e é através do Telegram todos os dias, orientações, vídeos aí pro seu estado e pro nosso Brasil pra gente virar esse jogo aí. Obrigado. O rabo do peixe? Rabo do peixe já tá nascendo já. Rabo do peixe. Rabo do peixe. Obrigado, já Nicolas. Obrigado, Emílio. Obrigado, isso aí, vamos